RTX 4060 segura uma live com gameplay tudo no mesmo PC? Isso que vamos conferir nesse vídeo de hoje. Testamos jogos leves e jogos pesados em uma live e o desempenho foi bem interessante. Com o processador Ryzen 7 5700X 3D, 32 GB de memória RAM a 3200 MHz e utilizando aí um Air Cooler Redragon T. Será que esse Air Cooler aí deu conta também do processador? Já peço o seu like e se inscreva no canal, e também se quer economizar, entre no grupo do Telegram do canal e vamos lá para o vídeo. E testando aqui também o CPU-Z, né, o benchmark dentro aí do CPU-Z, a temperatura bateu até uns 70 graus, temperatura legalzinha aí, né, mantendo aí uma temperatura boa, e o processador bateu o clock aí, o mesmo clock, né, o clock máximo do processador com o clock mínimo, e assim, é um benchmark leve e se manteve com boa temperatura. E testando aqui no Cinebench R23, o processador aqui testando ali por volta ali de já 6 minutos mais ou menos em multicore, o processador pegando aí o clock máximo, né, que o processador consegue, chegou com a massa 4050 MHz, e aqui na temperatura ele ficou aí com a temperatura máxima até uns 80 graus, onde eu achei que uma temperatura legal para esse air cooler. É um air cooler, né, não é um water cooler, e querendo ou não, no multicore aqui, multitarefa aqui, ele leva o processador a 100% de uso. No Cinebench ele deixa os núcleos, ele usa bem do processador e manteve aí 80 até ali uns 80 graus de máximo. Valorant 1080p com a qualidade gráfica tudo no baixo aí, visando um competitivo. Aqui nós temos aqui uma média de 600 fps, o processador não tá dando tremaltrote, porque a temperatura dele tá batendo seus 69 graus, tá ficando aí numa temperatura boa com o air cooler. O processador não tá sendo muito utilizado por conta aí, jogo competitivo aí vai utilizar mais os núcleos principais, né, são dois núcleos aí que vai usar, então acaba que não usa tanto do processador, e a plaquinha de vídeo 4060 trabalhando aí folgada, 40% de uso. Daqui a pouco eu coloco aí no alto pra gente ver se a gente consegue deixar o processador com um pouco mais de uso. Aqui esse cenário tá legal, 65 graus para esse processador, tá indo bem. E lembrando, pessoal, que esses testes aqui eu já dei, esse computador aqui já tá ligado aqui há mais de 2 horas, tá? Eu estava fazendo os ajustes, deixando aí alguns jogos atualizarem, então ele já tá quente, ele já para tá com a temperatura ali como se ele tivesse um cenário aí que tivesse jogando aí no computador por 2 horas, e tá mantendo a média aqui no Valorant, mantendo a média de 584 fps, e o clock do processador tá praticamente ficando aí na máxima, que ele pega aí 4005 MHz, né, 4050 na verdade, 4050 MHz, é isso que ele pega. Deixa eu aumentar a qualidade gráfica, então nós aumentamos aqui para a qualidade alta em 1080p. Aqui vai utilizar mais a placa de vídeo, o processador tá a mesma coisa, 26%, e tá entregando aí uma média de 580%. Aqui nós vimos aí a placa de vídeo trabalhar em 95%, temperatura legal, tanto do processador quanto a placa de vídeo. O processador batendo 65, 66 graus, até uns 70 graus tá bom, tá? Principalmente a gente testando ele no air cooler. É um processador forte, tem um TDP ali de 105 watts, então um air cooler de R$100, mantendo ele com essa temperatura, tá show de bola, beleza? Principalmente quem tem um foco aí para jogar jogos como Valorant, que não vai estressar tanto o processador. Daqui a pouco a gente testa também jogos como The Last of Us, God of War Ragnarok, outros jogos que até o próprio Code, né, o Warzone, que estressa mais o processador. Dragon Ball 1080p na qualidade alta, na máxima qualidade, né, que tem aí o jogo é travado a 60 fps. Aqui no Dragon Ball Sparking Zero tá se mantendo aí travadinho a 60 fps, 1% low, 0.1% low. A gente tem alguns momentos, uns breves momentos, tem um FPS um pouco meio baixo, no 1% low e 0.1% low.
E a placa de vídeo está trabalhando folgada, 60% de uso, e o processador ali está ali 16% de uso, 59 graus. Esse jogo é leve, não é um jogo pesado, né? Então ele não vai pesar tanto assim para a máquina, né? Vamos testar mais um pouquinho aqui, que a gente já parte para um próximo jogo. CS2 1080p com os gráficos aí tudo no baixo, sem utilização de alguma tecnologia de upscaling. No CS2 mantém aí uns 300 fps de média, temperatura do processador mantendo aí 65 graus, processador 34% de uso. E assim, o consumo da VRAM tá alta, né? 7 GB de consumo de memória VRAM. Joguinho que tá consumindo memória VRAM. Placa de vídeo tem 99, 100% de uso. 99, 100% de... É lógico que a gente tá fazendo live, né? Tá fazendo live e fazendo a gameplay ao mesmo tempo. Então é para dar um peso maior. Fortnite 1080p no modo desempenho, contudo. No Fortnite modo desempenho nós temos aqui... quase os 500 fps, tem alguns picos aí 440, quase 500 fps, entregando aí um excelente frame time, processador batendo aí até seus 50% de uso, já começou a usar um pouco o processador, temperatura dele mantendo aí 68, 69 graus, e a plaquinha de vídeo mantendo aí 69% de uso. O clock do processador tá batendo praticamente no máximo do processador, agora deu uma pouquinho esquentada, mesmo assim mantém aí próximo aí do 4050 MHz no clock do processador. Aqui tá me dando aí Warzone 1080p com a qualidade tudo no baixo, visando aí o máximo de FPS. Warzone 1080p com tudo no baixo, visando aí em competitivo, a gente consegue aí uma média. Teve pico ali 250 fps e de média tá pegando aí 180, tá pegando uns 200 fps de média, tá entregando aí um excelente frame time. Processador tá ficando a 70 graus, tá dando para brincar, jogar tranquilo, tá dando para brincar, jogar tranquilo. Essa atualização do jogo parece que tá mais otimizada, tá entregando mais FPS. A 4060 nas atualizações passadas não passava de 170 fps. Aqui tá pegando aí, pica aí até 220, 230 e ficando de média 200 fps nessa configuração 1080p na qualidade ultra. Nós tá testando aqui o Warzone, o code Warzone 1080p no Ultra, 1080p no Ultra, com o Ryzen 7 5700X 3D e a RTX 4060 fazendo live ao mesmo tempo. E aqui a gente tá segurando aí uma média de 130 fps. Tem alguns picos aí até 140, 150, 160. Tá entregando aí um desempenho legal, tá entregando um frame time legal. No 1080p no baixo nós pegamos aí mais de 200 fps, então aqui tá pegando um FPS legal. E o bizarro que o Air Cooler tá dando conta de segurar essa configuração, tá? O Air Cooler, a temperatura do processador não tem passado aí de 72 graus. No máximo 72 graus. O clock tá ficando no clock máximo do processador, nos 6 núcleos. Ficando aí com o clock máximo do processador. E tá entregando, cara, tá legalzinho, tá? Aqui um 1080p no baixo vai muito bem. O Warzone no extremo, pegando aí média de 130, 140 fps, com alguns picos aí, a gente chegou a ver até 150 fps, ó lá, agora tá em 150 fps, no caso aí, na área fechada você vai pegar um pouquinho mais de fps, e na área aberta você vai pegar um pouquinho menos de fps. Dá para brincar tranquilo, mas no meu caso o que eu preferia ter ele com o máximo de desempenho, máximo de FPS. Tá legalzinho, tá entregando aí um desempenho legalzinho. Eu vou testar também essa tecnologia de upscale. Ativei o FSR1 em 1080p. Vamos ver aqui, ó. Com FSR1 em 1080p nativo 100% de resolução e renderização, nós conseguimos aí 220, 230 fps com FSR1, com pico até 240 fps. Bizarro, tá pegando bastante fps, viu? Tá pegando bastante fps, 240 fps. Tá pegando bastante fps com FSR1. Testando agora em 1080p com Fidelity. Aproveita e tá achando.
Com o Fidele caiu bem o FPS, né? 170, 180. Placa de vídeo 99, 100% de uso. Consumo da VRAM tá sendo seus 5 GB, entregando aí o processador 70% de uso. 67, quase 70% de uso do processador. O processador que está trabalhando bem e ele está se mantendo aí com a temperatura 69, 70 graus. Pico ali até 73% de uso, está sendo bem utilizado. O MHz está pegando ali 4.50 GHz, cara, tá show de bola, tá? Testando aqui com DLSS em modo desempenho. Vamos ver com DLSS em modo desempenho, cara, 270, 280 FPS com DLSS em modo desempenho. Na área fechada pegou um FPS legal, agora na área aberta 240 Hz. Aqui tá segurando aí um 240 Hz. Tá segurando aqui um 240 Hz, tá? Com DLSS. E testando aqui agora com o Frame Generation em modo desempenho 50%. Não ativou o Frame Generation? Cara, Frame Generation tá pegando 200 FPS. Será que não aplicou? 80% do processador. O processador tá com pico de 80%. Só que o Frame Generator eu não vi ganho de FPS, eu vi perca de FPS. O Frame Generator às vezes ele é bem bugado. Bom, Alan Wake 1080p no nativo, qualidade alta, sem o Frame Generator, sem o DLSS. A gente consegue aqui no Alan Wake com essa configuração uma média de 57. Lembrando que a gente está transmitindo a live e com a gameplay ao mesmo tempo, isso daí consome um pouquinho de recurso da placa de vídeo. O processador 61 graus, plaquinha de vídeo aí 100% de uso, 98, 100% de uso, e tá entregando, cara, dá para brincar tranquilo, tá? Dá para brincar tranquilo. Deixa eu colocar também na parte da floresta. Na parte da floresta com a mesma configuração, nós perde aí quase uns 20 FPS, né? A floresta é bem pesada, nós perde aí quase uns 20 FPS, tranquilo, nessa parte da floresta. Aqui, né, a gente já precisaria utilizar recurso aí do Frame Generator para conseguir aí pegar um FPS um pouquinho mais alto. Se a gente, se a gente ficar olhando pro céu, a gente consegue pegar FPS mais alto, mas quando a gente quer o gameplay, aí é 40 FPS na parte da floresta. Na cidade é próximo dos 60 e na parte da floresta 42. Resident Evil 4 1080p com Ray Tracing no alto, o restante tudo massa, só texturas aí do 0.5 GB, restante tudo. Resident Evil 4 Remake, aqui a gente vê ali o processador pegando 70, 71, 70, mantendo 70 graus, eita, mantendo aí seus 70 graus tranquilo. Vamos fazer 68, 70, mantendo seus 70, não tá travando, dá pra brincar. Ó, 64 graus Resident Evil. God of War Ragnarok 1080p qualidade no Ultra. God of War Ragnarok em 1080p na qualidade aqui no Ultra. 1080p no Ultra. A gente consegue aqui ter uma média aí de 90, 100 FPS. O processador tá mantendo 69 graus, tá mantendo aí uma excelente temperatura, pessoal. Assim, a configuração tá legal, tá boa. Assim, incrível que o Air Cooler deu para segurar, né? O Air Cooler deu para segurar. No carregamento dos shaders ou ao iniciar algum jogo, o processador bate quase 100% de uso. Tem jogo que bateu a 100% e ficou com a temperatura até mais alta. Aqui no The Last of Us, a temperatura do processador está em 100% de uso, batendo aí 76 graus. Está segurando aí uma boa temperatura. A pasta térmica que eu utilizo é a Snow Dog, vai estar na descrição do vídeo, beleza? Ó, processador 100%, 77 graus aí, tá mantendo a temperatura boa. A gente nota que quando o processador começa a esquentar, o clock começa a baixar para ir equilibrar, né? Para não manter a temperatura alta o tempo todo. E depois do carregamento dos shaders, aí a gente já tem aí uma média de 80 FPS, a temperatura do processador ficando 68, 67 graus. Acredito aí que esse carregamento do shaders, pelo menos aqui no The Last of Us e outros jogos de história e campanha, é só praticamente uma vez ali que você vai precisar carregar esses shaders. Agora em jogos como a Zone você sempre vai precisar carregar esses shaders.
E assim, ó, ele fica com a temperatura alta em alguns momentos, só no compilação de shaders, no carregamento de shaders, e em jogos está se mantendo aí 70 graus e o processador trabalhando a 50, 40% de uso. Aqui, deixa eu travar o FPS, eu vou travar o FPS do jogo para ver se cai um pouco essa a utilização do processador e a temperatura cai. Ó, ele travando o FPS, a temperatura já foi para 65 graus. Então, jogando jogo de história, campanha, você com o FPS travado, você vai diminuir um pouco a carga do processador, e os jogos competitivos tenta travar aí de acordo o seu monitor. Lembrando, quando você deixa aí o FPS destravado, né, o FPS destravado, aí tende ao seu PC tentar levar o máximo de FPS que ele conseguir. Então vai tentar, se você tiver uma placa de vídeo que acompanha o processador vai tentar ir o máximo que ele consegue ir. E você travando de acordo com seu monitor, você tem aí uma folga, principalmente se você tem uma refrigeração, como eu aqui utilizando um air cooler. Pessoal, esses testes foi feito em live e em vídeo no mesmo PC, nessa mesma configuração. É assim, o desempenho que eu tive me agradou bastante. E lembrando, aqui nós testamos com a bancada aberta. Dependendo do seu gabinete, dependendo de onde você mora, aí você pode ter uma temperatura um pouco mais alta em comparação a eu aqui. Ó, nesse local que eu percebi que teve uma leve subida de temperatura, teve um consumo maior, só que já estabilizou. Pessoal, então esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, e a live desse vídeo vai estar ficando apenas para quem é membro do canal, vai estar podendo aí acompanhar as lives, beleza? Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like, traz também sugestões de live, sugestões de vídeo, assim que possível eu vou tentar trazer aqui o que o pessoal tá mais pedindo. Fiquem todos com Deus e nos vemos em um próximo vídeo. Place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page.